Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é William, eu sou do canal Dinheiro e Companhia e eu estou aqui mais uma vez para a gente refletir um pouco sobre fundo imobiliário. Como a gente vai escolher um fundo imobiliário? O fundo imobiliário, para quem não sabe, é um papel, é um produto da Bolsa de Valores, ele é comercializado na Bolsa de Valores e ele compra imóveis para serem vendidos, ele desenvolve imóveis, ele financia construção para que eles possam ser incorporados, né, e vendidos. Ele compra galpões logísticos e tal, e para serem locados. Então tem várias modalidades e é uma das grandes formas de ir na bolsa de valores através de um ativo de renda variável, né, você conseguir uma renda passiva, tá? Então, sem fazer nada, sem trabalhar, você consegue dinheiro. Então, como que a gente vai avaliar um fundo imobiliário? Para quem não sabe, temos aí uma playlist para que você possa aprender um pouco mais ou estudar um pouco mais a respeito de fundo imobiliário, tá? Quando a gente avalia um fundo imobiliário para que ele venha a compor a nossa carteira de ativos, então são 7 aspectos que eu relacionei aqui que eu acho interessante a gente avaliar. O primeiro deles é o portfólio. O portfólio do fundo é onde o dinheiro vai ser alocado. O desempenho do fundo depende diretamente de quais são os ativos que o compõem, tá? Você tem imóveis, você tem papéis que pertencem ao fundo, certo? Bons imóveis vão te dar boas locações, né? Vão ser vendidos com maior facilidade, vai te dar uma maior liquidez e vai dar negociação favorável, tá? Quando você tem um prédio antigo, por exemplo, um prédio deteriorado, que não sofreu reformas, não teve manutenção, ele é um imóvel extremamente desatualizado, sem manutenção, né? Ele vai dar problema para ser locado, vai dar problema para ser vendido e coisas assim, certo? Então, o portfólio é muito importante. Existem fundos imobiliários que aplicam em papéis, que são letras de certificado imobiliário e tal, são chamados LCIs. Tem os CRIs também, que são os certificados de recebimento imobiliário, se não me engano. Enfim, tem outros papéis, tá? Mas hoje nós vamos falar mais sobre imóveis. O meu foco está em imóveis, né? O meu foco está em imóveis. Então você tem que ver quais são os imóveis que compõem esse fundo, se eles são bons imóveis, se eles estão bem geridos aí, se a manutenção deles está boa, tá? E a segundo aspecto que você tem que avaliar, além do portfólio, é a localização. E é um dos elementos mais importantes na hora de você avaliar um imóvel, se ele é bem localizado. Porque se ele for, por exemplo, um galpão logístico que não tem assim uma boa localização para que a empresa faça a gestão da sua logística, não adianta você investir nesse imóvel, né? Então você tem que consultar aí a lâmina do fundo. Ela sempre é disponibilizada aí. Você pode digitar no Google que você vai ter a lâmina dos fundos, tá? É só digitar a sigla do fundo que você vai ter isso aí disponível. Imóveis em grandes centros comerciais ou de logística estratégica são muito bem-vindos, né? São muito bem-vindos. Há uma maior facilidade de locação e aí o tempo de vacância diminui. O que é o tempo de vacância? O tempo de vacância é o tempo em que o imóvel fica sem locação, certo? De um contrato para o outro, tá? E vai valorizar também, a localização vai valorizar o imóvel e vai facilitar a sua locação, consequentemente aumentar a rentabilidade do fundo, certo? Além do portfólio e da localização, o terceiro aspecto são os inquilinos. Quais são os inquilinos? Quem são os inquilinos que estão ocupando os imóveis, né? Qual é a qualidade deles? Eles asseguram rendimento? São grandes empresas? São boas empresas? São locatários que não atrasam os seus aluguéis, que não geram, não vão gerar, como é que se chama? Inadimplência. Então você tem que avaliar a qualidade desses inquilinos que ocupam os imóveis, certo?
Isso vai ajudar a entender melhor, você calcular melhor os seus riscos na hora de você adquirir um fundo imobiliário. Certo? O quarto aspecto é a gestão e a performance. Muito importante, há quem diga que o gestor não importa. A rentabilidade passada, isso é interessante, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Você já deve ter ouvido isso, se não de mim, de alguém, certo? A performance do fundo ela tem que ser avaliada nos últimos 12 meses pelo menos, para que você tenha uma ideia de como é que ele se comporta, como que é a gestão. Mas analisar a gestão e o histórico não garante nenhum tipo de rentabilidade. Só vai te dar uma ideia dessa rentabilidade, como que se comporta e vai dar um melhor elemento para você poder se posicionar e escolher o fundo que você quer adquirir. Certo? Se você me permite um exemplo, eu vou dizer o seguinte, ó, e você tem que identificar como a carteira se comporta em situações adversas. Quando você for analisar o histórico, você tem que ver como que a habilidade do gestor é que vai determinar aí a qualidade da alocação. Então, no momento de adversidade, como é que o fundo se comportou? Certo? No momento da vacância, como foi a atuação do gestor, né? Então você tem que perceber como que o gestor atua como negociador, seu poder de persuasão, quais são as estratégias de gestão que ele adota. Então, no momento de crise, de dificuldade, certo? Então, o quinto aspecto que tem que ser avaliado, então, só para a gente recapitular, portfólio, localização, inquilino, gestão e performance. E em quinto, a liquidez. A liquidez é a velocidade com que você faz o seu investimento virar dinheiro. Então, a liquidez é como você pode fazer o imóvel virar dinheiro, ou, no caso, o fundo imobiliário virar dinheiro. Qual é a facilidade de venda das cotas desse determinado fundo que você adquiriu? Isso é liquidez. Né? Se você tem uma negociação muito grande, bastante grande das cotas no mercado, então na bolsa de valores, então você tem uma liquidez boa. Isso é importante, muito importante na hora da venda, tá? Além da liquidez aí, o preço é muito importante. Ele vai refletir o valor dos ativos dentro do fundo. Tá? Então ele vai ser diretamente ligado a o quanto você paga pela cota, vai ser diretamente ligado a quanto é que vale o imóvel. E se ele é um imóvel mais valioso, ele vai dar uma perspectiva para que você tenha maior retorno, porque ele vai ser mais valioso na hora da alocação também. A perspectiva dos investidores para o desempenho de uma carteira onde o imóvel é um imóvel mais valioso, então ele vai ser mais facilmente locado, tal. Como que você vê isso? É o chamado P sobre VP. É o preço dividido pelo valor patrimonial. Então, o valor do imóvel, o valor da cota, que é o preço da negociação que você pegou, que você pagou, dividido pelo valor do patrimônio todo do fundo, o valor patrimonial do fundo. Então, você faz uma comparação aí, certo? Uma divisão para você chegar a esse número, né? É a avaliação mais usada aí para você avaliar um fundo imobiliário, é o P sobre VP. Então, duas situações. Se as cotas são negociadas abaixo do valor patrimonial. Então, imagina se você tem um preço menor do que o valor das cotas. Você teve prejuízo, certo? Primeiro, os investidores não estão avaliando corretamente quanto vale aquele fundo, certo? Se você tem um preço menor do que o valor patrimonial, então significa que os investidores não estão valorizando aquele fundo. Então isso pode determinar duas coisas: uma excelente oportunidade de aquisição, então você vai pagar mais barato por um fundo mais valioso, ou há um problema muito sério com a carteira, certo? Há um problema muito sério com a carteira, certo? Esse é o sexto ponto, que você tem que avaliar o preço. O sétimo é o chamado Dividend Yield. O Dividend Yield é o DY, certo? Ele é a taxa de retorno que um fundo imobiliário proporciona aos cotistas. É um cálculo muito simples. Valor dos rendimentos dividido pela cotação dessas cotas que foram comercializadas. Qual é o valor cotado na Bolsa de Valores das cotas do fundo, certo? O valor dos rendimentos dividido pela cotação das cotas no fundo.
Ele pode ser feito, essa conta pode ser feita, o dividend yield pode ser feito mensalmente, anualmente, trimestralmente, semestralmente, enfim, em qualquer periodicidade, correto? Agora, de forma prática, para a gente concluir, você vai ter que avaliar o seguinte: são várias perguntas a serem respondidas. Primeiro, quais são os imóveis ou papéis que estão nesse fundo, é o chamado portfólio? Existe diversificação? A diversificação de localização, a diversificação de área de atuação, de setores da economia, elétrico, logístico, residencial, hoteleiro, o setor dos hospitais. Você pode ter imóveis no bancário, né, alocado para empresas do setor agrícola, do setor de mineração, enfim. Quais são os imóveis e se há diversificação, certo? Qual é o portfólio dessa carteira de imóveis que está nesse fundo? Segundo, qual a localização desses imóveis? Onde eles estão? Existe infraestrutura? É um grande centro comercial? Está espalhado pelo país? Está só num lugar? É só um imóvel, né? Então, onde esse imóvel está localizado? É centro comercial? É periferia? É interior? É capital? Né? Outra pergunta: quais inquilinos existem? Quantos são eles? Eles são bons inquilinos? São inquilinos de empresas grandes? São vários inquilinos menores? São pequenas empresas? São grandes empresas? Tá? Outra pergunta: qual é a qualidade do gestor? Ele tem experiência? É uma equipe? Esse gestor principal, ele coordena um grupo de gestores menores que são especialistas nas diversas áreas de avaliação do fundo e de gerência do fundo? Então, tudo isso tem que ser avaliado. E o preço também. O preço e a liquidez são atrativos? Quanto que vale o P sobre VP? O preço da cota dividido pelo valor patrimonial do fundo. Agora, por último, qual é a taxa de retorno? Essa é a mais importante. Mas tudo isso antes tem que ser avaliado, você tem que estudar tudo isso antes para que você chegue ao dividend yield. Não vá avaliar um fundo imobiliário apenas pelo dividend yield. Às vezes um dividend yield alto está demonstrando que é um fundo ruim, porque ele está distribuindo todo o lucro dele. Sempre quando o milagre é muito grande, o santo desconfia. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Então, o dividend yield é a conta que se faz do valor dos rendimentos dividido pela cotação das cotas, certo? Então, é isso. São 7 avaliações aqui, tá? Que você deve fazer na hora de escolher o seu fundo para compor a sua carteira de ativos. Tá bom? Eu gostaria de agradecer você que ficou até aqui comigo, tá? Meu nome é William, eu sou do canal Dinheiro e Companhia e te pedir para se inscrever, se você não se é inscrito ainda, curte o vídeo, tá? Compartilha com os amigos, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Tchau!